Oi, boa tarde. Dando continuidade para a gente poder terminar a parte de determinação de grandezas geométricas, a gente vai ter mais um momento de inércia hoje. Um momento de inércia polar, que a gente representa pela letra maiúscula J. Em alguns lugares vocês vão encontrar por I, igual ao momento de inércia, e um Pzinho, IP, de momento de inércia polar. Essa é uma grandeza muito utilizada no cálculo de peças submetidas à torção, que vai ser o nosso próximo assunto. E nós não começamos por ele, porque nós vamos precisar do momento de inércia retangular, que foi visto no ano passado, tá? Então, é uma grandeza, como eu disse, muito utilizada para estudo de peças submetidas a momentos torsores, embora ela não tenha um significado físico muito simples de se entender, tá? O momento de inércia polar é dado pela integral diária dessa distância aqui, ó. R, que é a distância de uma área qualquer, até o ponto seu de referência, que no caso do nosso ponto é o ponto O. Tá? Então, a gente pega essa distância do ponto, a menor distância desse ponto O até o nosso elemento de área, o quadrado dessa distância é a definição de momento de inércia. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui eu tenho a distância desse elemento de área até o eixo x, que é uma distância y, e a distância desse elemento de área até o eixo y, que eu chamei de distância x. Aplicando o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente vai ter que esse r ao quadrado, que é essa distância aqui, vai ser o quadrado de x mais o quadrado de y. Então, definição de momento de inércia, integral da distância r ao quadrado dessa distância r. Então, substituindo esse r quadrado por x quadrado, y quadrado, que eu só inverti, né? Comutativo, não tem problema. Bom, então aqui eu desmembrei, eu fiz a integral diária de y2, integral de x2 dA. Mas vocês estão lembrados que essa é a definição do ix, cachorro de novo, desculpa aí, passou. Fechar aqui a porta. Vocês estão lembrados? Que a definição de x era o quadrado da distância do elemento de área até o eixo x e o y era o quadrado da distância do elemento de área até o eixo y. Então, a distância do elemento de área até o eixo x é o y quadrado. Então, essa é a definição de x. E essa aqui, por analogia, é a definição do y. Então, o momento de inércia polar, ele pode ser determinado pela soma do ix e do y. E foi por isso que nós começamos pelos momentos retangulares, porque a partir dos momentos de inércia retangulares, a gente determina o momento de inércia polar. Bom, vamos começar o estudo de barras submetidas à torção. Nós vamos trabalhar com torção somente em barras circulares. Por quê? Porque as barras circulares têm a característica de manterem a sua seção transversal, mesmo submetida a um momento torsor. Elas não se deformam em relação à seção transversal. Se vocês tiverem uma barra, por exemplo, de seção quadrada, quando você aplica um momento torsor nela, aquela seção deixa de ser quadrada. Isso não ocorre com as seções circulares, seja maciça ou seja vazada. Então, nós vamos trabalhar somente com seções circulares, que é onde são a maioria dos casos da engenharia, que é a torção em eixos de transmissão, que tem sempre seção circular. Então, aqui nós vamos pensar numa barra engastada numa extremidade, solicitada na outra, pensa numa barra engastada aqui, e solicitada por um momento T. Esse momento T está no plano da seção transversal. Nós vamos dizer que essa barra está submetida à torção. A característica da torção é que ela produz deslocamento angular de uma seção em relação à outra e dá origem a tensões de cisalhamento. Se nós analisarmos e fizermos um corte, uma seção qualquer dessa barra submetida a um momento torsor, vocês vão perceber que existem elementos de força DF. Se você pegar um elemento de área DA qualquer aqui no plano da seção transversal, vão existir forças DF que são perpendiculares ao raio, são forças de cisalhamento que vão ocorrer em toda a seção transversal, tá? E essas forças de cisalhamento vão gerar tensões de cisalhamento, como aquela tensão de cisalhamento foi calculada em rebite, só que agora calculadas e que aparecem em peças submetidas à torção. Bom, então o que é esse deslocamento angular aqui? Então vamos pensar nesse eixo aqui, tá? Então, estou pegando aqui uma seção que passa na superfície externa desse eixo.
inicialmente antes de você aplicar o momento torsor. Aí você vem e aplica um momento torsor qualquer, nesse caso aqui, nesse sentido. Você vai perceber que esse ponto que inicialmente está para cá, ele se desloca, né? Assim que você aplica o momento torsor, esse ponto vem para cá. Então, ocorreu aqui um deslocamento angular em relação ao centro da seção transversal da nossa barra. Assim como ocorreu uma deformação de cesariamento, que é esse ângulo que aparece aqui em função do comprimento da nossa barra de comprimento L, tá? Então, para que a gente possa determinar esse deslocamento angular e para que a gente possa determinar essa tensão de cesariamento que ocorre em função desse momento torsor que está aplicado nos eixos, nós vamos precisar de alguns parâmetros. O J é o momento de inércia polar que a gente viu na aula anterior. O G é um modo de deformação transversal. Isso é uma característica de cada material. Cada material tem o seu modo de deformação. Assim como existe um modo de deformação longitudinal que é usado para algumas situações de tensão, existe um modo de deformação transversal que vai ser usado aqui na torção. Então, como eu disse, geralmente isso é tabelado em função dos materiais e se eventualmente nós tivermos que determinar, nós vamos ter os outros parâmetros para poder determinar esse modo de deformação. Mas geralmente vocês vão ter isso aqui porque, como eu disse, ele é função do material que vocês estão trabalhando. Essa distância ρ aqui é a distância medida a partir do centro de gravidade até o ponto onde você estiver calculando sua tensão. Se você estiver calculando sua tensão, as tensões máximas vão ocorrer aqui, né? Sempre nos pontos mais externos. Então, nesse caso, o ρ vai coincidir com o raio da sua peça, mas eventualmente você pode precisar calcular a tensão num ponto intermediário que não seja aqui na superfície externa do seu eixo. E aí a sua distância ρ vai ser sempre a distância medida a partir do eixo até esse ponto que você vai querer determinar a tensão. Para esse desenho aqui, o nosso ρ, que seria essa distância, seria a distância total, que no caso é o raio da peça, tá? O L é o comprimento, T é o momento torsor, que geralmente você tem aplicado. Então, o deslocamento angular, ele é diretamente proporcional ao comprimento da barra e ao momento que você tem aplicado. E inversamente proporcional ao momento de inércia polar e ao modo de deformação transversal. Para calcular a tensão de cesariamento, eu preciso conhecer o momento que eu quero, a distância dos centros de gravidade do eixo, né? Do centro da sua seção transversal até o ponto onde você calcula a sua tensão, porque essa tensão vai ser diferente. Se você quiser calcular aqui na superfície externa, é um valor. Se você precisar calcular num ponto intermediário aqui, essa distância vai ser outra. Então, você determina até em que ponto você quer calcular a sua tensão. E inversamente proporcional ao J. O J é uma grandeza geométrica, assim como a área. Então, as nossas tensões sempre vão ser inversamente proporcionais a essas características geométricas, assim como a força sobre a área, né? Quanto maior a área que eu tinha na peça, menor era a tensão, a mesma coisa. Quanto maior for o momento de inércia polar, menor vai ser a minha tensão. Bom, nós vamos dar sequência aqui para poder deduzir a fórmula da tensão de cesariamento devido à torção, tá? Então, aqui a gente tem um eixo AB qualquer, sujeito à ação de dois momentos de torção T e T', de forma a aplicar um esforço de torção na barra. Vamos fazer um corte perpendicular aqui numa seção C e vamos analisar aqui o diagrama de corpo livre desse trecho AC aqui, tá? Esse aqui é o trecho AC. Bom, então a gente percebe que aqui na seção de corte, representando os esforços que ficaram à direita, que no caso seria o momento T', nós vamos ter várias componentes de força que são perpendiculares ao raio desse eixo, componentes de força que estiverem agindo numa área DA, serão chamados de DF. E esses esforços são perpendiculares e são forças de cesariamento, tá? Então aqui eu tenho que a tensão é força vezes distância. Então, quando eu multiplico essa parcela de DF vezes essa distância que eu tenho aqui, que é a distância até o centro de gravidade, eu tenho um momento. Eu peguei a força e multipliquei a distância. Tem esse meu momento torsor daquele elemento de área DA. Tá? Lembrando que força é tensão vezes área, tensão é força sobre área.
Então, força vai ser a tensão vezes a área. Então, substituir aqui e só ajeitei aqui, tá? Para aparecer essa tensão desse elemento. Vamos chamar isso aqui de equação 1 e deixar isso quieto. Bom, considerando o momento aplicado, ocorrerá a seguinte deformação desses elementos gama, tá? Então, estou analisando aqui na face externa. Assim que você aplicou esse momento torsor, isso aqui vai ter uma deformação. Então, um ponto X que estava aqui inicialmente, após o momento torsor, ele vai se deslocar para cá, exageradamente, né? Ele vem para cá, X'. Nós vamos ter um ângulo interno aqui, que é o nosso ângulo de torção. Tá? O ângulo de deformação aqui, que é o meu rho. E aqui eu tenho a distância medida a partir do centro de gravidade até o ponto onde a gente está calculando a tensão, tá? Esse rho aqui, se você tiver, como eu disse, calculando aqui externamente, esse rho vai coincidir com o raio externo da peça. Bom, quando eu trabalho com valores de gama muito pequenos, que é o que geralmente ocorre nos nossos eixos, a gente sabe que a tangente do ângulo é igual ao ângulo para ângulos muito pequenos. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é esse arco de circunferência XX', tá? Então, trabalhando com esse gama muito pequeno, a tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo. Então, o cateto oposto é o arco de circunferência aqui, XX', dividido pelo cateto adjacente, que é o comprimento da minha barra. Essa barra tem um comprimento L, tá? Então, tá aqui, L. Aí eu isolei aqui o X', passei o L para cá multiplicando. Muito bem. O arco de circunferência vai ser o ângulo interno vezes o raio, certo? Então, substituindo o θ aqui, só estou substituindo o X' por θ, e aí eu tenho uma nova igualdade. Isolei o gama aqui e vou chamar isso aqui de equação 2. Vamos trabalhar com ela. Então, eu tive aqui equação 1 e agora eu tenho equação 2. Bom, então só para finalizar, para a gente poder chegar na forma da definição do cisalhamento, tá? Então, a deformação de cisalhamento máxima vai ocorrer quando o rho for igual ao raio, tá? Então, questão de cisalhamento máxima, aqui o rho é igual ao raio. Igualo, vou isolar o θ, tá? Lembra da equação 2 que a gente tinha na lousa anterior? Eu isolo o θ também, igualo esses dois θs, então eu vou ter que a tensão de cisalhamento máxima é ρC, tensão de cisalhamento máxima. Então, desculpa, a deformação de cisalhamento vai ser ρ sobre C, vezes a tensão de cisalhamento máximo. Chama isso aqui de equação 3, tá? Da lei de Hooke, vocês estavam acostumados com a lei de Hooke para tensão normal, mas ela vai para a tensão de cisalhamento também. Tensão normal vai ser o epsilon E. A tensão de cisalhamento vai ser a deformação desse cisalhamento vezes a deformação transversal. Multiplicando a equação 3 por G nos dois termos, eu vou ter. Só peguei isso aqui e apliquei G dos dois lados, tá? Aí volta lá na equação 1. Daí na equação 1 a gente tinha isso aqui, lembra? Tá lembrado? Puxei lá da equação 1. E agora eu só vou substituir a tensão de cisalhamento, porque aqui, ó, quando eu faço os dois termos multiplicados pelo G, que é o modo de deformação transversal, eu tenho que isso aqui pela lei de Hooke é a tensão de cisalhamento e isso aqui pela lei de Hooke é a tensão de cisalhamento máximo, tá? E aí eu venho e substituo a tensão de cisalhamento lá na Fórmula 1, que a gente tinha duas lousas para trás, né? Que é essa daqui, puxei isso aqui para vocês. Aí, simplesmente, eu substituí essa tensão de cisalhamento que a gente tinha aqui na equação 1. E aí eu fui ajeitando isso, tá? Fui ajeitando, até que eu fiquei com a integral de rho quadrado dA, que isso, lembra, foi a primeira parte da aula, que era o momento de inércia polar.
Então, daí a gente chega na tensão de zeramento que eu já havia comentado com vocês, né? O momento torsor vai ser a tensão de cisalhamento máxima vezes o momento de inércia polar dividido pelo raio. Se vocês quiserem a tensão de cisalhamento máximo, é só isolar esse termo e passar o C e o J dividido. Beleza? Oi, para finalizar a aula, então, eu terminei lá no cantinho, coloquei a fórmula onde eu achava o momento torsor, e aí eu falei para vocês que vocês poderiam isolar a tensão de cisalhamento, vocês tinham a fórmula de tensão de cisalhamento e função do torsor. Então, só pegando aquela fórmula e isolando a tensão de cisalhamento, eu vou ter essa fórmula que é a que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, a gente deduziu como que chegou nela. E aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma peça formada por dois eixos de diâmetros diferentes, de materiais diferentes. O trecho AB, ele tem uma tensão admissível, que já está embutido em coeficiente de segurança, de 83 megapascal, e o trecho BC, uma tensão admissível de 48 megapascal. Sabe-se que o conjunto é submetido a um momento torsor de 7,5 kN vezes metro, e eu quero saber quais devem ser os diâmetros das duas partes, do trecho AB e do trecho BC, para que essa peça não rompa precisamente. Então, aqui eu fiz para o trecho AB, tá? Tensão de zeramento do trecho AB, 83 megapascal. O momento torsor que está sendo aplicado, 7,5 kN vezes metro. Momento de inércia, a gente trabalhou com o momento de inércia de seção retangular. Eu falei para vocês que, da mesma forma que a gente deduziu para a seção retangular, você pode fazer a dedução para as demais figuras geométricas. Mas isso tudo está tabelado. Qualquer livro que vocês pegarem de resistência de materiais ou de mecânica geral, vocês vão encontrar essas formas. Aqui eu coloquei o momento de inércia de uma seção circular. O momento de inércia de seção circular é π raio a quarta sobre 4. Quando a gente deduziu aqui o momento de inércia polar, a gente viu que o momento de inércia polar é a soma do momento de inércia em relação ao eixo x com o momento de inércia em relação ao eixo y. No caso de uma seção circular, o momento de inércia em relação ao eixo x é igual em relação ao eixo y como a qualquer eixo, porque ela tem simetria. Então, no caso, se você for somar o momento de inércia em relação ao eixo x mais o eixo y, é só somar duas vezes. Com isso, o momento de inércia polar de uma seção circular é π raio a quarta sobre 2. Você vai fazer π raio a quarta sobre 4 mais π raio a quarta sobre 4, são 2π raio a quarta sobre 4, que vai dar π raio a quarta sobre 2. Então, esse é o momento de inércia que a gente vai utilizar, o momento de inércia polar. Então, partindo dessa fórmula aqui, vamos substituir o que a gente tem. O momento de tensão de zeramento máximo é 83 por trecho AB. O torque, aqui sim. Como o torque foi dado em kN vezes metro e a tensão está em megapascal, que é meganewton, eu fui ajustar as unidades para deixar em kN também, então multipliquei 83 vezes 10 a terceira. Eu ficava em kN desse lado e kN desse lado. Então aqui está a tensão, o torque 7,5, o raio é o que eu quero, né? O que me interessa é o raio. Momento de inércia polar, π raio a quarta sobre 2. Aí eu passei esse 2 para cá, multiplicando, então ficou 2 vezes 7,5. Já cancelei o R com o R a quarta aqui, sobre o R ao cubo. Esse 2 passou para cima. Aí o que eu fiz aqui? Isolei o R ao cubo. Passei o R ao cubo para cá, desci o 83 aqui multiplicando por π. E eu acho que o raio dessa peça é 38,6. Se você quer saber os diâmetros, é 2 vezes isso, tá? O diâmetro do trecho AB vai ser o dobro disso. No caso do trecho BC, é a mesma coisa, eu só deixo para vocês tentarem fazer, só que vocês vão considerar a tensão de zeramento de 48, que é o valor do material do qual o trecho BC é feito. O resto é a mesma coisa, né? Imagina polar vai ser o mesmo, que vai a quarta sobre 2 e o torque é o mesmo. Tentem fazer para o próximo trecho.